Oi, pessoal! Agora nós vamos falar sobre os crimes contra a liberdade individual ou liberdade pessoal, que iniciam no capítulo 146, que é o crime de constrangimento ilegal. Tá? Então vamos primeiro para este crime. Constrangimento ilegal é quando eu obrigo alguém a fazer algo que por lei essa pessoa não é obrigada. Ou então eu obrigo essa pessoa a não fazer algo que a lei permite. Por isso que eu acabo infringindo a Constituição Federal também, além do 146, eu infrinjo o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que diz assim: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Porém, eu só responderei por crime de constrangimento ilegal se eu obrigar essa pessoa a fazer ou não fazer algo utilizando de violência ou grave ameaça. Que eu já expliquei para vocês na sala de aula, todo crime que tiver violência é a física, é a vis corporalis ou vis absoluta. E o crime que tiver grave ameaça é a violência mental, psicológica, moral, que não é qualquer ameaçazinha, é uma grave ameaça, a ponto de a vítima não conseguir resistir. E a grave ameaça é chamada vis compulsiva. O artigo 146 também diz que, além da violência ou grave ameaça, eu posso obrigar a pessoa a fazer ou não fazer algo utilizando de um outro meio que possa impedir a capacidade de resistência dela. Eu vou ler aqui no 146, está na tela do computador, por isso que eu vou me virar. Diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de ele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência. Outro meio análogo ou parecido à violência ou à grave ameaça. Por exemplo, embriagar a vítima, dopá-la com medicamentos calmantes, psicotrópicos ou até mesmo com drogas ilícitas. Claro, não vou dopar totalmente a ponto da pessoa pagar, né? Senão ela não vai fazer nada. Mas a ponto de retirar um pouco o juízo mental perfeito dessa pessoa. E ela então se vê obrigada a fazer ou não fazer algo. Exemplo desse crime. Eu coloquei para vocês vários casos, verídicos, obviamente, de trotes acadêmicos. É comum, algumas faculdades não deveria ocorrer. Né? Não deveria, mas tem, em que alguns alunos veteranos, eles acabam obrigando calouros a fazerem algo que a lei não lhes manda. Não tem nenhum artigo da Constituição ou de qualquer legislação interna de alguma faculdade dizendo que se você passou no vestibular por mérito seu, porque você estudou, que você é obrigado a fazer práticas absurdas, vexatórias, por vezes desumanas, que eu coloquei para vocês no material, como obrigar a pessoa, o aluno, né, o calouro, a ingerir bebida alcoólica, a fazer danças ou atitudes eróticas, pornográficas, sexuais. Tem vários casos lá que vocês com certeza já leram, que são vexatórios. E isso é um crime de constrangimento ilegal. Afora poder gerar, inclusive, outros tipos penais. Vocês têm na pena do artigo 146, dizendo que é possível responder também pela violência. Então vamos supor que eu usei de agressão física para obrigar a pessoa a fazer algo ou não fazer, e eu acabei machucando muito ela, gerando lesão. Nós vamos cumular, somar, é um concurso material, o crime de constrangimento ilegal, artigo 146, com o crime de lesão corporal, 129, que poderá ser leve, grave, gravíssima, até seguida de morte. Tá? Então vocês vão combinar os artigos. Vamos ver o que mais aqui. Eu estou olhando no computador, por isso que eu estou aqui virando. Sim. Não esqueçam que esse crime exige dolo específico. Eu não uso da violência ou grave ameaça à toa. É para obrigar a vítima a fazer ou não fazer algo. Tá? Então eu tenho uma finalidade especial por trás. Um dolo específico. Para consumação,
Não basta só o constrangimento ilegal. Não basta só eu constranger a vítima usando violência ou grave ameaça, ou outro meio análogo. É necessário que a vítima faça ou não faça o que eu estou obrigando-a. Portanto, este é um crime material, tá? Não vai adiantar só a conduta para a consumação. É imprescindível o resultado, ou fazer ou não fazer algo. Para ser sujeito passivo, vítima, pode ser qualquer pessoa, desde que ela tenha capacidade de discernimento. Por isso que não pode ser um louco, um doente mental, uma criança em tenra idade, ou mesmo uma pessoa que já esteja totalmente drogada, dopada, embriagada, a ponto de não compreender nada. Não, ela tem que ter noção de que a capacidade de discernir dela, ou melhor, a capacidade de optar, de querer fazer ou não fazer algo, está tolhida, viciada, constrangida, tá? Vamos ver o que mais. Sim, vocês têm ali no parágrafo 3º, causas de exclusão de tipicidade. Tem 2 casos em que, apesar de eu estar respondendo por constrangimento ilegal, eu com certeza serei absolvida se eu alegá-los. O primeiro fala que não será crime a intervenção médico-cirúrgica para salvar a vida do paciente que está em grave e iminente risco. Na verdade, nem precisaria desse inciso, povo, porque se o médico está agindo e tendo que operar, fazer uma cirurgia, uma transfusão de sangue, porque é uma situação emergencial e ele está fazendo isso para salvar a vida do paciente, ele pode alegar tranquilamente estado de necessidade de terceiro, que é uma excludente de ilicitude, e esse é uma excludente de tipicidade. Então, nem precisaria termos essa disposição no artigo 146, tá ok? E outro caso que não será crime de constrangimento ilegal é a coação exercida para impedir suicídio. Suicídio não é crime, porque eu fazer mal a mim mesma, tentar me matar, né, o autoflagelo também, é fato atípico, uma vez que não há a transcendência. Lembram que a gente viu lá no Pena 1? Transcender. O mal tem que sair da minha esfera e atingir o direito e a esfera de outrem. Caso contrário, não há crime. Então, suicídio não é crime. Mas isso não quer dizer que é uma coisa certa, é uma coisa autorizada. Não, né? Nós temos que preservar a vida das pessoas. Então, se eu enxergar alguém que quer tirar a vida dela, eu tenho que fazer o possível para poder evitar isso, porque é uma vida. Então, se, digamos, eu vou impedir que uma pessoa está tentando se matar e eu pulo em cima dela, consigo evitar que ela cometa o suicídio. Só que quando eu me joguei em cima dela, dei um mau jeito lá, eu caí em cima e quebrei o braço ou a perna dela. Ou, sei lá, ela bateu a cabeça, machucou, furou um olho. E aí ela me processa brava, porque além de ela não ter conseguido tirar a própria vida, que é o que ela queria, ela ficou lesionada. E me processa talvez por lesão e por constrangimento ilegal. Eu vou me defender, claro, vou buscar um advogado, vou pegar você, advogado, e você vai alegar o 146, parágrafo 3º, inciso 2º. Eu usei de uma coação, e pode ser moral ou até física, para impedir o suicídio de alguém. E aí eu vou ser absolvida porque é uma excludente de tipicidade. Próximo crime é o crime de ameaça, que é o 147. Cuidado para não confundir o crime de ameaça com o crime de constrangimento ilegal praticado por ameaça. No constrangimento ilegal, eu uso da ameaça para obrigar você a fazer ou não fazer algo. No crime de ameaça, eu uso da ameaça com o único intuito de amedrontar você. O crime de ameaça eu quero causar temor, causar pânico, deixar você amedrontado. Essa é a diferença. O crime de ameaça é um crime formal, portanto não é necessário para a consumação que eu realmente cumpra com aquela ameaça que eu estou fazendo a você. Basta o ameaçar, é um crime formal, com a mera conduta. Se eu ameaço você de espancar, eu não preciso chegar a espancar. A mera ameaça já está caracterizada.
E se eu chego a espancar você? Bom, caso você tenha registrado anteriormente um BO por crime de ameaça, já temos o crime de ameaça 147. Agora, se você, além de ser ameaçado, você também apanhou, porque eu ameacei de bater você, agora haverá um outro crime separado, que é o crime de lesão corporal 129. Então não precisa chegar a cumprir a ameaça. A ameaça ela pode ser expressa ou implícita e pode ser direta ou indireta. Eu posso ameaçar você ou eu posso ameaçar alguém ligado a você. O teu filho, eu ameaço de matar o teu filho, de sequestrá-lo. A ameaça pode ser expressa, eu digo claramente, vou matar você. Ou ela pode ser indireta, implícita, deduzida. Por exemplo, eu falo, olha, quem cruza o meu caminho e não anda direitinho, não faz o que eu quero e o que eu mando, geralmente, ou então, quem não faz o que eu quero, o que eu mando, costuma parar debaixo de 7 palmos. Tá dando a entender que eu estou ameaçando você de morte, tá? Vamos ver o que mais aqui. Assim como o constrangimento ilegal, a ameaça, para ser vítima, também é necessário que essa pessoa tenha uma certa capacidade de discernir. Ela tem que compreender que ela está sendo ameaçada. Por isso, doentes mentais, loucos e crianças em tenra idade também não poderão ser sujeitos passivos. E vamos ver o que mais? Sim, a ameaça é um delito subsidiário, secundário, porque ela poderá estar presente em outros tipos penais. E aí você só vai responder por aquele crime específico. A ameaça ela estará implícita. Por exemplo, a ameaça num crime de roubo. Pode ser com violência ou grave ameaça. Você só responderá pelo 157, roubo. A ameaça no constrangimento ilegal, que a gente acabou de ver, só responderá pelo 146. A ameaça no crime de extorsão, artigo 158, só responderá pelo crime de extorsão. A ameaça no crime de estupro ou estupro de vulnerável, que podem ser com violência ou grave ameaça, só responderá pelo crime fim. A ameaça acaba sendo um crime meio para a prática do crime fim. Ok, gente?